catequizandos, tudo bem com vocês? É com muita alegria que estamos aqui novamente para levar vocês a nossa catequese digital. Eu sou a catequista Maria Leila. Olá, catequizandos! Eu sou o catequista Saudi e vamos iniciar esse nosso momento de aprendizado pedindo à Virgem Maria que nos ilumine. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Catequizandos, relembrando o nosso encontro passado, nós refletimos sobre o pão da vida, onde os cristãos repetiam os gestos da última ceia e Jesus permanecia vivo e ressuscitado entre eles. O nosso encontro de hoje tem como tema: pecar é afastar-se de Deus. E seu infinito amor criou o mundo e todas as maravilhas que nele existem. Para o ser humano, o homem, a mulher, eram felizes porque viviam na intimidade com o Criador, em harmonia entre eles e com toda a criação. A desobediência do homem e da mulher contrariou este plano do amor de Deus e assim o pecado entrou na história da humanidade. Mas Deus, que é amor, não abandonou sua criatura. Agora, pegue sua Bíblia, com muita atenção, ouça o que Gênesis vai nos dizer sobre este nosso encontro de hoje. Acompanhe com muita atenção. Leitura do livro do Gênesis. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse: não comeis de nenhuma das árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente: não podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário, morrereis. Mas a serpente respondeu à mulher: de modo algum morrereis. Pelo contrário, Deus sabe que, no dia em que comerdes da árvore, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para obter o conhecimento. Colheu o fruto, comeu dele e o deu ao marido a seu lado, que também comeu. Então os olhos de ambos se abriram e, como reparassem que estavam nus, teceram para si tangas com folhas de figueira. Quando ouviram o ruído do Senhor Deus, que passeava pelo jardim à brisa da tarde, o homem e a mulher esconderam-se do Senhor Deus no meio das árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi teu ruído no jardim. Fiquei com medo, porque estava nu e escondi-me. Deus perguntou: e quem te disse que estavas nu? Então comeste da árvore de cujo fruto te proibi comer? O homem respondeu: a mulher que me deste por companheira, foi ela que me fez provar do fruto da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: por que fizeste isso? E a mulher respondeu: a serpente enganou-me e eu comi. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Queridos catequizandos, a leitura que nós acabamos de escutar nos relata os pecados das origens, que foi o primeiro pecado de nossos primeiros pais. Mas vamos retroceder um pouco e analisar o projeto que Deus tinha para o homem, e ainda tem, ao criá-lo. Vejam só, Deus não criou o homem porque ele precisasse do homem para ser mais feliz. Ele criou o homem por pura generosidade, porque ele quis que outros seres participassem também de sua felicidade. E por isso, ele criou o homem bom. O homem com um grande projeto, uma grande vocação, a vocação de amar e servir a Deus e se unir a Ele. E desta forma, o homem foi criado com alguns dons muito especiais. Uns dons que não eram devido a ele por aquilo que ele era, mas que aperfeiçoavam a sua vida. E esses dons são chamados de dons preternaturais, que era o fato de que Deus não havia criado o homem para a morte. Então o homem não morreria. O homem também estava imune a sofrimentos, a doenças e a grandes dificuldades que nós temos nessa vida. O homem também tinha em si um domínio da sua razão sobre os seus desejos. Então não havia nele essa confusão que muitas vezes nós sentimos dentro de nós. Além disso, o homem tinha em si uma grande graça de Deus que o unia ao próprio Criador. E também a sua inteligência era mais aperfeiçoada por Deus. Mas então, se Deus é tão bom e nos criou com tanto amor, por que existe tanto sofrimento, infidelidade, maldade, injustiça, violência e morte? Muito boa pergunta, catequista Leila. E para a gente entender isso, nós temos que entender qual é a dinâmica do amor. O amor existe onde há liberdade. E Deus deu a liberdade ao homem, para que o homem escolhesse se ele queria ou não amá-lo, se ele queria ou não segui-lo. Por isso que ele pediu ao homem a obediência, que o homem reconhecesse Deus como seu Criador e, assim, o servisse, acolhesse os ensinamentos de Deus. No entanto, foi o pecado original que quebrou toda essa harmonia que havia no homem e dentro da relação do homem com a criação. E assim, Deus então deu essa prova de amor ao homem. Mas o homem, instigado pela voz sedutora do demônio, não quis escutar a Deus. Achou que ele sabia melhor o que o fazia feliz do que o próprio Deus. E assim, pecou. Desobedeceu o projeto de Deus. Santo Agostinho faz uma comparação muito interessante para expressar o que aconteceu. Ele coloca Deus como um noivo que deu um anel de noivado para sua noiva. A noiva é a humanidade e o anel de noivado significa o próprio mundo, a própria criação. E Santo Agostinho vai dizer que essa noiva como que enlouqueceu, se apaixonou pelo anel e se esqueceu do seu noivo, colocando assim a humanidade que se apegou somente às criaturas e a si mesma e se esqueceu do Criador. E foi assim que entrou o pecado na humanidade. Esse pecado dos nossos primeiros pais que nós chamamos de pecado original. E com isso, muitas consequências negativas entraram no mundo. O homem perdeu aqueles dons preternaturais que eu falei há pouco. E começou a viver um monte de conflitos. Conflitos que primeiro aconteciam dentro dele e que depois irradiavam, infelizmente, para a sociedade, para a sua relação com as outras pessoas, com o próprio mundo. Por isso que o Gênesis já prossegue mostrando o assassinato de um irmão matando o outro. Tudo isso mostra as grandes consequências. Mas você pode se perguntar, e o que eu tenho a ver com isso? Visto que foi um pecado pessoal de Adão, não meu. A verdade é que Adão era o cabeça de toda a humanidade. E em seu lugar de cabeça de toda a humanidade, pelo pecado, ele começou a transmitir aos homens esse pecado original.
E assim todos nós herdamos isso em nós, que são essa desarmonia interior que nós sentimos, chamamos de concupiscência. Esse pecado original, no entanto, ele precisa de uma cura. Ele precisa de algo que nos retire isso. E é por isso que a Leila vai explicar para vocês o que Cristo fez conosco. Continuando a nossa reflexão, mas depois da queda, o homem não foi abandonado por Deus. Pelo contrário, Deus o chamou e anunciou-lhe de todo um modo misterioso que venceria o mal. Já no livro de Gênesis, Deus nos fala de um combate entre a serpente e a mulher, e que a serpente seria esmagada por o descendente daquela mulher. Pois como nos mostra São Paulo, se pela desobediência de um só todos pecaram, também foi pela obediência de um só, Cristo, que todos se tornaram justos. E olhem só que interessante, com os mesmos meios que o demônio se usou para nos perverter, que foi ali uma árvore, aquela mulher, a própria morte, esses mesmos instrumentos Deus usou para nos salvar. No lugar da mulher Eva estava a mulher Maria, que gerou em seu ventre o Cristo Salvador. No lugar daquela árvore estava a árvore da cruz. E no lugar da morte de Adão, que foi consequência do pecado, estava a morte salvadora de Cristo. E assim, pela morte de Cristo, a morte foi vencida. E as portas do céu se abriram para nós. E essa graça de redenção, de perdão, ela é aplicada na vida de cada um de nós de um modo muito especial pelo batismo, pelo qual nós somos livres da culpa do pecado original. No entanto, fica em nós as consequências dele, de modo que nós devemos se empenhar a vida inteira para lutar contra todo tipo de raiz de maldade que brota de nós, que nos conduz ao pecado. Mas a graça de Cristo é maior e com ele nós vencemos. Mas catequizandos, vocês podem estar se perguntando, e por que Deus não impediu esse primeiro homem de pecar? A catequista Leila vai nos dar a resposta. Porque a graça inefável que Cristo nos adquiriu na cruz nos deu bens superiores aos que havíamos perdido com o pecado, pois Deus permite que os males aconteçam para deles tirar o bem maior. Daí a palavra de São Paulo, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós vimos então o que foi esse pecado. E agora vocês podem olhar no livro de vocês, lá na página 81 e 82, alguns exercícios que vocês podem ler, fazer em casa, tirar as fotos e mandar para as catequistas de vocês. Gostaria também de chamar a atenção para um pequeno texto que está na página 83. Eu convido que vocês leiam esse texto. Esse texto faz uma distinção entre pecados que nós cometemos no nosso dia a dia. Vejam só, nem todo pecado ele acarreta as mesmas consequências para nós. Existem pecados que são mais graves, que trazem grandes consequências para nós, e existem pecados mais leves, que são ruins, devemos evitá-los sempre, mas eles não trazem tantas consequências assim. É a clássica distinção entre pecado mortal e pecado venial. E o que é esse pecado mortal? É um pecado que traz a morte para a nossa alma, porque ele é algo que é grave, ou seja, tem uma gravidade contra a lei de Deus. É algo que eu faço sabendo que aquilo é pecado e livremente o escolho fazer. Quando tem essas três características juntas, o meu pecado é mortal. Ele acarreta uma morte para a minha alma. E assim, eu preciso buscar o sacramento da confissão, para que eu possa estar em paz com Deus e me aproximar, então, da mesa da Eucaristia. Então, há também o pecado venial, esse pecado mais leve. Ele acontece quando não há essas três características juntas. Ou eu sei que é pecado e escolhi fazer, mas não é algo grave, como, por exemplo, uma mentira que não trouxe consequências para ninguém, um pecado de gula, algo assim leve. E também
Pode ser que tenha uma gravidade, mas eu não escolhi fazer na hora. Eu talvez nem sequer sabia, sem culpa minha, que não era pecado. Então, não é um pecado grave e mortal que pede de mim uma confissão. Mas leiam lá, vocês vão entender melhor essa distinção. Catequizandos, estamos chegando mais uma vez ao final da nossa catequese digital. Juntos, vamos pedir ao anjo da guarda que nos ilumine. Vamos juntos fazer com nós? Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Muito obrigado, catequizandos, e esperamos que vocês tenham gostado desse nosso encontro. Até a próxima! Tchau, até o nosso próximo encontro.